Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos então ao panorama de mercado da última semana do mês de outubro, capitalistas. E mais um mês aí sendo encerrado. Lembrando que o nosso panorama de mercado tem o patrocínio oficial da minha corretora parceira 4XC. E aqui, nesse nosso momento, é um momento para estudos e tentarmos prever as possíveis movimentações que os ativos irão fazer. Não se trata aqui de recomendações de call, por mais que eu sou um analista CNPI, um profissional que pode dar ali para você a recomendação de investimento. Esse nosso material aqui ele tem um intuito educacional com a intenção ali de auxiliar você na tomada de decisões dos principais ativos internacionais. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao gráfico, começando o nosso panorama com o dólar contra o real brasileiro. Então, vamos começar aqui dando uma olhadinha nos indicadores capitalistas. A gente percebe que o IFR ele já chegou em região de sobrevenda, tá? Isso é uma informação importante. As médias, elas estão flats, estão laterais, então quando nós temos as médias alinhadas, as médias assim na linha horizontal, as movimentações elas começam a ficar um pouco mais complexas e um pouco mais erráticas no intraday. Tá? Então é um sinal técnico de alerta e atenção para você que opera no intraday. Bom, tirando aqui os ativos, os indicadores, a gente percebe que, por análise de preço, nós tivemos aqui uma linha de tendência de baixa que ela vinha sendo respeitada e ela acabou sendo rompida aqui nos últimos movimentos da semana. Lembra que eu falei para vocês que o IFR estava em região de sobrevenda, e era uma informação importante? Bom, capitalistas, a gente percebe que o preço aqui ele ficou nessa lateralização, e este candle aqui, abrupto, ó, ele faz a captura de liquidez dessa região, ele toca numa ineficiência, no fair value gap, tá, dessa estrutura que nós estamos analisando, e depois ele vem e rompe a linha de tendência. Tá? Então aqui algumas informações. Podemos ter, para a próxima semana, uma expectativa de movimentação compradora para o dólar. Tá? Então o que a gente vai observar? Podemos analisar no intraday. Tá? No intraday a gente percebe que ele está praticamente rompendo o topo desse candle que fez essa captura de liquidez. Tá? Então nós teríamos aqui a formação de um pivô. Tá? E de contrapartida, nós temos também aqui possivelmente um reteste da linha de tendência, né? Uma troca de polaridade. O que antes era uma resistência, né, ela acaba virando um suporte agora na contrapartida. Então nós podemos ter a movimentação acontecendo nesse sentido, tá, para depois dar continuidade na movimentação de alta. Para alta, capitalista, temos muita liquidez para ser capturada. Tem aqui atrás, tem esse ponto. Aqui atrás nós temos um bloco de ordens. Tá? Tem essa liquidez aqui também. Ó. Então temos muito ponto que o preço ele pode vir buscar. Tá? O que nós vamos ficar atentos? A possibilidade do preço trabalhar aqui nessa região, tá? Dando movimento para alta, mas caso ele rompa todo esse movimento aqui, essa linha que está em cinza, nós iríamos cogitar a continuidade da movimentação vendedora, tá? Trazendo o preço para cá. Eu acredito mais aqui para venda, para compra, perdão. Se a gente olhar aqui, ó, as médias, a média de 9, ela está querendo já inverter para cima, a gente teve esse sinal técnico do rompimento do candle, né? Então, muitos movimentos aqui, do candle não, da linha de tendência de baixa, então muitos movimentos aqui que podem estar acontecendo aí para alta na próxima semana. Não podemos descartar, hoje eu estou ruim com as palavras, hein? Estou me confundindo todo. Não podemos descartar, capitalista, que a gente tem aqui essas liquidez aqui, ó, também que, olhem só, elas podem ser capturadas, tá? Então temos os pontos aqui atrás ainda que servem como liquidez interna, tá? Brincando aqui um pouquinho de análise técnica, vejam só. A gente tinha essa movimentação, né? Essa linha de tendência de alta, ela foi rompida, testou aqui, retestou, veio tentar romper e não conseguiu. Quando nós temos aqui ó, esse encontro entre linhas que faz um X, muito provavelmente o preço ele respeita e continua abaixo da precificação, tá? Mas vejam só, essas duas informações, né, o rompimento dessa linha de tendência de alta, o respeito dessa linha de tendência de baixa, teria que ter força suficiente para dar continuidade nessa movimentação forte, tá? E rompimento aqui abaixo. Possivelmente o preço fazendo aqui, ó. Tá? E acabou rompendo aqui essa linha, então um ponto de atenção aqui para nós, para a gente ficar de olho em como o dólar vai se comportar. Tá? Possivelmente aí uma movimentaçãozinha de alta, mas atenção, para termos aqui a movimentação de alta, é muito mais interessante nós esperarmos o rompimento dessa região aqui, ó, e o preço trabalhar acima dela. Tá? Se você quer abrir uma operação ou cogitar no risco aqui nessas regiões, tá no 50% dessa estrutura aqui, aí você tem aí a possibilidade, tá, de trabalhar com ele. O IFR, como eu comentei com vocês, ele já teve em região de sobrevenda, e aqui ele começa a fazer divergência no IFR, né, o que dá aí um pouco mais de intencionalidade para compra. Bom, o próximo ativo na tela é o índice futuro brasileiro. Nós estamos aqui com uma movimentação de alta sendo analisada, tá? A gente pode considerar aqui uma estrutura secundária,
tá? Considerando esse fundo, esse topo. Tem esse grande gap para ser fechado aqui, tá? É uma região que a gente não pode descartar. E claro, né, capitalista, olha aqui, um fundo duplo. Tá? Então, vamos ficar atentos. Quando o preço chegar nessa região aqui, ele pode fazer aquela famosa enganada, né, o sweep, para depois continuar a movimentação, né, a captura de liquidez, ali um trap, uma armadilha, independente aí do nome que você queira dar. Temos aqui os indicadores, olhem só. As médias, as curtas, elas estão bem alinhadas para compra, tá? Para continuidade compradora. A média de 200 próximo aqui da nossa região, tá? Então, é por isso que nós ficamos atentos aqui a essa estrutura secundária, tá? O IFR, ele está em região de sobrecompra, tá? E com divergência. Isso nos entrega o que, capitalista? Além da UFR em sobrecompra, nós temos aqui, ó, os pavis desses candles, tá? Esses stop hunting aqui que podem ser considerados um stop hunting, um stop de quem estava vendido. O preço ele vai lá, dá aquela violinada e volta, violina e volta. Isso aqui, se vocês prestarem atenção, nós analisando com o topo anterior, o ativo ele vai lá, deixa esses dois pavis, né, e fecha com um candle aqui, ó, vendedor. Isso aqui é um chamariz para fazer uma venda, né, observando essa estrutura aqui, ó, toda, né, vindo capturar essa liquidez aqui embaixo e tudo mais. Aí o preço vai lá e faz isso novamente. Tá? Então, 2 vezes, ele deu aquela enganada. Então, ele captura já a liquidez dessa estrutura. Podemos observar um início de uma movimentação vendedora. Onde que a gente vai observar? Se o preço romper esse candle aqui, ó, tá? Aqui no 148 e 400, mais ou menos, tá? Esse último candle de alta. Então, um rompimento dessa região, ele caracteriza para nós uma movimentação vendedora, tá? Então, quando o preço romper, movimentos vendedores. Aí nós temos pontos de liquidez aqui, ó, para ele vir capturar. E esses pontos de liquidez eles estão confluindo com regiões laterais. A gente pode até deixar aqui, ó, selecionado essa zona, tá? Só como informação para a gente. Tá? E temos o outro ponto aqui abaixo. Tá? Então, a gente pode deixar selecionado essas expectativas aqui de movimentos. Tiago, o preço continuou subindo, né? Não respeitou essa estrutura. O que a gente faz? A gente continua seguindo, né, e buscando os fundos internos. Tá? Porventura, se o preço rompe aqui a região, né, ele continua a movimentação, ele vai deixar esse fundo. Né? E a gente puxa o fundo aqui atual do candle para cá. Né? Ele faz mais um pivôzinho. A gente vai subindo esse trailing. E quando observar um rompimento de um fundo secundário, a gente vai traçar aqui Fibonacci, vamos identificar os 50% da região e vamos olhar aqui à esquerda do gráfico os pontos que possivelmente o preço pode vir buscar. Tá? Então, eu estou aqui cogitando a possibilidade de um início de correção, não temos essa correção confirmada, mas se o preço continuar subindo, você vai seguindo aqui as médias, vejam só. Tá? Tem a média de 20, tem a média de 50, então são pontos que o preço ele pode vir buscar, tá? Principalmente aqui, ó, se o preço romper essa região, ele vem aqui na média de 50, aí ele faz a troca de polaridade, o reteste do que era um suporte, vira uma resistência e continua a movimentação vendedora. Em paralelo a isso, as médias elas estão invertendo e o preço já rompe a média de 50 aqui depois, após o reteste. Então você sabe que minimamente o preço vai vir buscar essa região aqui. Aí você trabalha na ponta vendedora, tá? Vamos tirar aqui os indicadores e vamos para o nosso próximo ativo, que é o nosso querido índice Nasdaq. Índice Nasdaq capitalista. Aqui eu estou fazendo um teste de um operacional bem interessante. Tá? Se você quiser, pode acompanhar ali pelo meu Instagram. Basicamente, eu estou validando um operacional com base nesses pontos que eu faço aqui para vocês, confluindo com o IFR. Tá? Então, por exemplo, eu fiz algumas compras nessa região e nessa região. Fiz outra compra depois, utilizando a estrutura interna, neste ponto aqui. E ontem eu fiz uma compra aqui, considerando esse bloco de ordens, né? uma movimentação aqui interna. Eu fiz uma compra aqui e fiz mais uma compra aqui. Tá? Dessas todas as operações, eu saí já, o alvo é sempre no topo, então eu saí dessas operações aí com lucro. Então, a validação da estratégia, até o momento, ela está sendo eficiente. É uma estratégia, obviamente, para fazer um gerenciamento de carteira, então ela não tem stop. Eu trabalharia aqui com o head de carteiras, tá? O head de operações, mas basicamente é pegando aqui a estrutura do 4 horas e do 1 hora e estruturas diárias. Tá? Então, basicamente é isso, capitalista. Agora vamos lá, indicadores na tela. Preço acima da média de 200, média de 200 inclinando, indicativo de alta. As médias curtas inclinadas, bonitinhas e o preço ancorado aqui na média de 9. Tá? Então, tendência forte para alta. Beleza. Com isso, nós temos o IFR, que já chegou em região de sobrevenda e agora está em região de sobrecompra. Então, possivelmente, podemos ter uma correção. Vamos utilizar essa estrutura, considerando o fundo, tá? E um topo prévio. Então, o ativo ele pode fazer uma correção. Se ele chegar aqui nessa região, aqui é ponto de compra, tá? Principalmente se o IFR estiver em sobrevenda. Ponto de compra sem pensar, tá? É isso que eu estou fazendo. Eu compro e gerencio a movimentação. Ah, o preço caiu mais.
Obviamente, aqui aí a lotagem é uma lotagem baixa, né? O preço caiu mais, chegou nessa região aqui, ó, que é um Fair Value Gap, tá? Tem aqui liquidez nesse ponto, o IFR ainda continua em sobrevenda, abro mais uma operação. Ele continuou caindo, opa, aí eu vou analisar, tá? Posso identificar aqui esse fundo, por exemplo, como se o preço passar dessa região e permanecer abaixo, eu fazer uma operação de hedge, uma trava dessas duas operações de compra, aí, enfim, esses detalhes técnicos eu vou modelando e eu vou ajustando, tá? Extraindo a estatística do operacional para depois efetuar um gerenciamento, tá? Então são fases. O operacional, ter a estatística, né, do operacional e criar o gerenciamento. Então o capitalista aqui, como a gente tem Nasdaq seguindo uma tendência forte de alta, ancorado nas médias, nós temos aqui essa possibilidade do preço fazer essa correção. Mas a gente sabe que Nasdaq, que às vezes pega uma tendência forte de alta, ela continua aqui com o seu fluxo. Tá? Então, você no intraday, você pode observar aqui, ó, essa lateralização. Tá? Ó, aqui você tem mais uma estrutura. Então, se o preço vem aqui, abaixo dessa liquidez, por exemplo, só captura a liquidez aqui e pode voltar a seguir uma movimentação de alta. Com isso, ele vai estar respeitando aqui, ó, a média de 20, tá? Captura a liquidez, ancora na média de 20 e dá continuidade. Tá? Então você tem a expectativa de trabalhar com isso aqui em Nasdaq, tá? Na movimentação de intraday. Obviamente a gente deixa isso aqui, ó, selecionado e podemos fazer o quê? Vamos marcar aqui um fundo secundário? Vamos. Então vamos marcar aqui, ó, essa região. Tá? Esse fundo aqui é o nosso fundo secundário. Tá? Se o preço romper essa região, ele faz um movimento vendedor e vem buscar o nosso ponto de interesse que já está aqui marcado no gráfico. Tá? Essa regiãozinha a gente pode deixar aqui, ó, vou até botar um Fair Value Gap, que de fato existe um Fair Value Gap neste ponto. E esse Fair Value Gap, capitalista, ele pode gerar para nós oportunidades compradoras, como eu acabei de explicar aqui para vocês. Tá? Então, vejam só, a gente monta um quebra-cabeça, né? Vem do gráfico maior para o gráfico menor e vai identificando as possíveis regiões de como o preço pode reagir. Tiago, como eu compro aqui? Capitalista, a gente está num gráfico de 1 hora. Mas se você descer o seu tempo gráfico, 5 minutos, 15 minutos, e o preço chegou nessa região e o FR está sobrevendido, poxa, há uma possibilidade grande de ter ali uma operação compradora, tá? Principalmente se você observar a manipulação de sessões anteriores. Bom, vamos ao próximo ativo, que é Dow Jones. E Dow Jones ele segue praticamente a mesma movimentação do que Nasdaq, né, capitalista? Então a gente sabe que os dois ativos eles se movimentam com uma certa correlação, né? Então nós temos aqui as movimentações. Bom, aqui eu fiz uma marcação um pouco macro, né, um pouco maior, tá, do ativo. Então nós temos esses dois pontos interessantes para compras, que são pontos de movimentação macro. A gente pode aqui observar que o IFR está em região de sobrecompra, tá? Então ele está em extremidade de sobrecompra, e essa movimentação pode vir capturar essas liquidez, tá? Seja utilizando essa liquidez aqui abaixo, ou até mesmo a liquidez interna que tem aqui, ó, nessa estrutura, tá? Então aí a gente já consegue observar como que o preço pode se movimentar aqui. É interessante a gente colocar aqui também as médias. Vejam só, tem a média de 200 bem naquele ponto de liquidez, e tem umas médias aqui, as curtas, né, que elas já se inverteram e estão alinhadas para alta. Bom, à esquerda no nosso gráfico, se a gente utilizar essa estrutura, né, de topo e de fundo, o que nós podemos selecionar? Podemos selecionar aqui, ó, um Fair Value Gap nessa região, tá? Um Fair Value Gap nessa região. Essa liquidez pode ser capturada e a gente pode até considerar aqui também, ó, isso aqui pode ser um ponto interessante. Tá? Eu vou deixar em cinza e até a metade do movimento para a gente identificar que seria uma movimentação secundária, tá, do preço. Então temos a possibilidade de compra aqui nessas regiões. Tá? Como, capitalista, o Dow Jones ele não é tão volátil como o Nasdaq, ele pode não chegar nesses pontos. Tá? Então aí a gente vai traçando outras estruturas no intraday, tá? Na parte interna do gráfico. Agora na tela nós estamos com o euro-dólar. E o euro-dólar ele está com uma movimentação técnica muito interessante. Vamos lá. Botar no gráfico de 4 horas para você ter uma visão mais ampla de tudo que eu estou observando. Numa visão macro, nós estamos trabalhando com esse movimento de impulsão que fez o seu movimento de mitigação. Certo? Já veio abaixo dos 50%. Né? Então, olhando aqui de fora, ele fez um movimento de impulsão, movimento de correção. Pode estar dando início ao seu novo movimento de impulsão. Por que pode estar? Bom, ele já veio abaixo da região de 50% da estrutura. Ele tocou num ponto de interesse, né, e capturou toda essa liquidez interna aqui. Tá? Ele tocou aqui no bloco de ordens, falhou na renovação de fundo e rompeu o topo. Certo? Só que eu tenho um grande Fair Value Gap, uma grande ineficiência aqui abaixo, que é essa região aqui em cinza. Tá? A minha movimentação secundária, ela estava indicando movimentos vendedores. Topo, fundo, fundo, topo, fundo. Só que agora eu tenho o rompimento de um topo. Só que eu ainda estou dentro dessa estrutura. Né? Tipo, considerando uma visão
mais ampla, eu ainda estou nessa estrutura. Por que eu estou nessa estrutura ainda? Porque eu não tive o rompimento deste fundo e eu não tive o rompimento do topo. Então, basicamente, eu ainda tenho essas liquidez externas dentro dessas duas regiões. Só que dentro dessa estrutura, eu já estou montando uma nova estrutura, um novo fluxo, um tempo gráfico, que está confluindo com a movimentação macro, que seria para alta. Tá? Então, aqui ó, eu tenho o fundo, que rompeu um topinho interno, tá? E eu tenho um novo topo. E ele fez esse movimento aqui de praticamente, né? Rompeu aqui, praticamente está montando um pivô. Só que esse meu movimento de alta aqui, capitalista, ele está dentro de um canal. E ele possivelmente pode estar fazendo uma bandeira. Se ele estiver fazendo uma bandeira, ele vai estar respeitando ainda a minha estrutura de movimentação, só que um movimento mais complexo, tá? Para fazer este movimento aqui. Só que dentro deste movimento, nós temos mais movimentos. E a gente sabe disso, né, capitalista? O preço é fractal. Tá? Só que esses dois movimentos aqui, ó, eles foram praticamente retos. E agora eu posso estar tendo essa movimentação para corrigir e dar continuidade. Onde eu quero chegar? Nós ainda temos alvos inferiores aqui no EURUSD, mas podemos estar montando uma movimentação de alta. Voltando para o gráfico de uma hora, eu tenho esses pontos aqui ó, internos para ser capturados. Tá? A gente, se colocar aqui Fibonacci do topo ao fundo, nós vamos ter os 50% aqui acima. E lá no 4 horas, vejam só, no 4 horas eu tenho aqui ó, bem bonitinho essa região que forma um bloco de ordens. Então forma um bloco de ordens vendedor. Como se não bastasse isso, logo aqui acima eu tenho as médias de 200 no 4 horas. Vejam só a confluência. Ele está gerando liquidez. Tá? Ó, ele tem esse candle aqui ó, que foi vendedor, que foi um bloco de ordens, né, bem no 50%, então ele tem liquidez e está gerando liquidez aqui na continuidade do canal, da bandeira. Se a gente ir para o gráfico de uma hora, a gente vai perceber que a média de 200 está flat e as médias curtas estão aqui, ó, agora, antes flats, elas estão querendo flexionar aqui para alta. O IFR no 1 hora, ele está quase em região de sobrecompra. No 4 horas, vamos dar uma olhada. Ó, ele está na sua normalidade ali, no equilíbrio. Então, este ponto aqui, capitalista, tá? Este ponto aqui no EURUSD, inclusive, tá aqui comentando com vocês, aqui nós estamos no gráfico de uma hora, essa ineficiência aqui, ó, ela não aparece no gráfico de uma hora, só no 4 horas. Mas tivemos o preço tocando no ponto de interesse e rompendo o topo. Então, rompeu o topo, retestou demanda, eu fiz uma compra exatamente nessa região aqui, ó. E o meu alvo está aqui em cima. Tá? Então, olha só, eu consigo arriscar nessa região e chegando aqui, eu posso efetuar uma venda buscando essa região ou essa região. Vejam só. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui para vocês, capitalistas? Vejam como a gente vai encaixando uma coisa na outra. O preço ele está subindo. Vejam só, ele respeitou aquele bloco de ordens ali que eu falei para vocês. Ó. O preço ele está subindo. Ele tem alvo aqui em cima. Tem a média de 200, que pode ancorar. Então, o que a gente vai ficar de olho? Possivelmente, nessa região, pode nos dar uma oportunidade vendedora. Se o preço passar dela, possivelmente a gente vai trabalhar com alta e a expectativa é vir buscar a liquidez externa da estrutura. Tá? Então essas seriam as duas expectativas que eu tenho aqui para o EURUSD. Uma terceira expectativa é ele romper aqui ó, essa estrutura. Vejam só, eu tenho esse topo, eu tenho esse topo. Né? Eu tenho essa região aqui que foi meu fundo que rompeu aqui esse topo, com uma movimentação complexa né, de 1, 2, 3. Tá? Ele pode voltar e vir corrigir. Se ele voltar e vir corrigir nessa região, eu tenho que ficar atento nesse fundo, porque ele pode romper. E se ele permanecer abaixo, tá? Aí olhem só, eu tenho esse fundo, eu tenho essa linha, vamos considerar uma linha de tendência de alta, tá? Eu tenho essa região de liquidez aqui, liquidez interna. Se o preço rompe essa liquidez interna, trabalha nesse pequeno fair value gap que tem aqui, ó. Volta para testar a região e sente o que era um suporte virar uma resistência, ele pode continuar sua movimentação daqui para vir buscar essas regiões que eu comentei e nem atingir o alvo aqui em cima. Tá? Então vejam só, aqui nós traçamos diversos movimentos possíveis no EURUSD, porque ele está fazendo muita movimentação técnica. Tá? Então o rompimento dessa região a gente pode ter ele dando continuidade na movimentação de baixo. Beleza? Próximo ativo na tela, capitalista, dólar americano contra o ien japonês. Semana passada, cogitamos essa movimentação aqui de alta. Na tampa, batemos a expectativa. Né? Ele capturou liquidez, tocou num ponto, tinha aqui a linha de tendência de baixo, rompeu a linha de tendência de baixo, retestou a demanda, rompeu e deu continuidade. Nós estamos trabalhando agora com uma estrutura dentro de uma estrutura. Por quê? Esse aqui é o meu fundo, esse aqui é o meu topo. Essa movimentação aqui dentro são movimentações secundárias. Né? Então, beleza. Na movimentação secundária, eu tive o rompimento de um topo, tá? E ele está fazendo a sua movimentação de alta. A expectativa é o quê? Romper a liquidez externa, né? E romper esse topo.
Só que percebam, capitalistas, que ele faz uma movimentação e praticamente está indo reto, né? Então o que a gente vai considerar essa lateralização como se fosse uma estrutura, tá? E essa lateralização como se fosse uma nova estrutura. Então aqui nós tivemos o movimento 1, 2, 3, 4, 5. Então ele pode fazer uma correção, tá? Essa correção, capitalista, a gente fica atento nesses pontos aqui. Nesses dois pontos de compra. Pode acontecer também, tá? Respeitando a movimentação, tá? Se ele fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, ele vai fazer ABC. Esse ABC pode respeitar essa última movimentação aqui da estrutura 5, tá? Considerando fundo e considerando topo. E aí você fica atento a essas regiõezinhas aqui, ó. Essa lateralização, esses pontos, tá? Mas chegando ali, principalmente nos tempos gráficos menores, tá? Ele é interessante, o preço está com IFR em sobrevenda. E aqui a gente pode dar uma olhadinha nas médias, ó. Média de 200. Se o preço chegar aqui, possivelmente pode dar uma oportunidade compradora para ele vir continuar e romper esse topo, né? Obviamente, se ele não romper o topo aqui primeiro. Se ele romper o topo, ele pode fazer uma correção um pouco mais abrupta, que aí ele vai nos dar uma nova estrutura, certo? Então, a gente trabalha com essas expectativas. Quais são as expectativas? Recapitulando. Se o preço fazer um movimento vendedor, ele pode vir até aqui. Tá? Aqui a gente trabalha com uma nova estrutura. Possibilidade de compra. Aí, atenção a gatilhos de compra nessa região. Se o preço continua e depois ele faz suas movimentações vendedoras, possivelmente ele pode vir trabalhar e respeitar uma estrutura maior. Tá? Aí a gente traça Fibonacci, identifica os 50% da estrutura, a estrutura de 50% está aqui, então a possibilidade dele vir abaixo dessa estrutura é maior, aí ele vem capturar a liquidez interna, tá? Aí ele vem tocar num bloco de ordens, enfim, aí a gente começa a ter uma outra perspectiva de movimentação do ativo, beleza? Então, capitalista, agora nós vamos para o nosso próximo ativo. Nosso próximo ativo na tela é o nosso querido índice japonês. Índice japonês, percebam que ele está praticamente, ele faz um movimento um pouco semelhante com os índices americanos, vocês notaram isso? Tá? Então nós temos aqui uma estrutura primária. A estrutura primária é esta movimentação, tá? De uma estrutura primária. Dentro da estrutura primária nós temos as estruturas secundárias que está respeitando aqui exatamente as nossas movimentações. Então fez 1, 2, 3, 4, 5. Agora pode vir um ABC. Por que ABC? O ABC dentro dessa estrutura aqui, capitalista. Tá? Nós estamos dentro dessa estrutura. Veja, eu tenho este fundo e eu tenho este topo. Eu não tive um rompimento de fundo e eu não tenho uma renovação de topo. Então eu estou preso dentro dessa característica dessa estrutura, tá? Dessa característica de movimentação de preço. Se eu considerar o topo e o fundo, esse bloco de ordens ele está bem nos 50% e o preço mitigou até ele. Então essa informação pode me entregar que o preço ele vai vir buscar liquidez externa da estrutura, rompendo o topo e nos dando uma nova oportunidade compradora. Mas não podemos destacar esse ponto aqui. Então se o preço cai até aqui, expectativa compradora nessa região. Analisando agora uma estrutura terciária dentro do movimento que está totalmente a favor do fluxo, nós temos aqui ó, essa movimentação. Vejam só. O preço fez um fundo, deixou um topo, não renovou o fundo e rompeu o topo. Isso é muito claro, certo? Aí ele rompe o topo, tem o fundo, deixou liquidez interna e está fazendo movimentação secundária. Então o que pode acontecer? Vejam só. Eu tenho aqui ó, essa liquidez. Eu tenho essa liquidez aqui, tá? Que é o pavio lá atrás com o topo que ficou aqui no final dessa semana. Eu tenho aqui em cima um fair value gapzinho, marotinho. Tá? Vou deixar até a metade do movimento. Vou apagar aqui todos os rabiscos que eu fiz. Vocês já entenderam essa estrutura terciária, né? Então, nessa estrutura terciária capitalista, o que eu posso ter? Eu posso ter o preço corrigindo aqui primeiramente, ou ele pode vir aqui nessa região, capturar essa liquidez e depois vir corrigir esse... Opa! Tem que apagar que foi errado. E depois vir corrigir essa minha estrutura. Tá? Vamos colocar uma Fibonacci dessa região, desse fundo, desse topo até o fundo. Eu tenho 50%, eu tenho essa região de lateralização, ideal, tá? Bacana, gostei bastante dela. E, obviamente, abaixo eu tenho mais pontos. Esse aqui eu posso recolher para cá. E eu tenho um fair value gap aqui abaixo também, perto de um bloco de ordens. Vamos marcar o bloco, tá? Mas o fair value gap é um ponto também interessante. Então, aqui eu tenho a possibilidade de compra nessas regiões. Nesse ponto aqui e neste outro ponto aqui. Se o preço cair um pouco mais, eu tenho o ponto de compra lá abaixo, tá? Então aqui aqui topo, que foi o fundo, foi esse aqui. Então aqui eu marco o meu fundinho, olha só. Tenho o meu fundinho numa estrutura aqui terciária da movimentação e uma estrutura terciária que está totalmente a favor do fluxo de preço, tá? Por mais que o preço chegue aqui, oportunidade compradora. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores? Ó, IFR tá quase em região de sobrecompra, natural, o preço quase no topo, né, da movimentação.
Médias, a de 200 aqui embaixo, ó, nossa, bonito, bonito, daria uma ancoragem legal, e a de 50 também no nosso ponto, no nosso bloco de ordens. Então vejam só, né, o preço, as médias aqui inverteram, ficaram flat. Se o preço romper aqui a 20 e a 9, ele vem buscar a 50, e a 50 está onde? Bem no bloco de ordens. E olha só, eu tenho liquidez interna aqui também. Tá bonito para alta, tá chamando para alta. Então, nosso próximo ativo na tela, nosso último ativo é o querido ouro, o Shao, queridinho de muitos, demônios para outros, né? Que se não souber operar aqui o Shao, você se machuca bastante. Então, capitalista, obviamente, estrutura clara de alta, né? Basicamente, o meu último fundo relevante é esse fundo que está marcado na sua tela. E a partir dele, nós criamos aqui uma linha de tendência de alta, na qual o preço está respeitando. Dentro dessa minha estrutura capitalista, eu tenho as movimentações secundárias, é claro. Eu tive o rompimento, vou até melhorar aqui, tá? Eu tive o rompimento de fundo. Estou no gráfico de uma hora? Estou no gráfico de uma hora. Tá? Eu tive o rompimento de fundo depois da falha de renovação de topo. Rompeu um fundo. Aí o preço vai lá, volta, testa a oferta e vem romper fundo novamente. Então, estrutura secundária aqui dentro do Shao SD na movimentação. Tá? Quando ele rompe aqui, ele está dizendo para mim que, olha, né, eu confirmei essa movimentação e eu tenho a expectativa de corrigir no mínimo aqui os 50% dessa estrutura. O que eu tenho abaixo dessa estrutura, dos 50%? Bom, eu tenho aqui ó, um bloco de ordens, que ele foi de uma movimentação secundária, você concorda comigo, né? Tinha um fundo, um topo, rompeu, então uma movimentação secundária, o preço pode vir buscar aqui, e ele veio buscar, tá? Ele veio nessa região, vejam a defesa que teve nessa região, tá? Só que para isso, obviamente, precisaria, né, agora, de um rompimento de um topo. Teve algum topo sendo rompido aqui, tá? Desconsidera aqui à direita do gráfico, tá? Só olhando aqui à esquerda. Não teve, né? Foi só pavio que ficou. Bom, então o preço corrige um pouco mais, né? Ele continua com a sua característica compradora, tá? Aqui, capitalista, a gente tem essa região aqui atrás, não tá pegando a minha imagem, né? Tem essa região aqui atrás, que é uma lateralização, foi uma região de acumulação, e talvez no gráfico de 4 horas fique mais visível algum movimento para nós. Ó, tem um Fair Value Gap aqui, vejam só, não havia marcado no gráfico, né? Só aquele candle ali, mas tem um Fair Value Gap. E foi onde o preço veio buscar. Ah, Thiago, mas rompeu ali a região, o pavio e tudo mais. Bom, capitalista, o preço ele não vai, né, bater na tampa, né? Acaba que ele passa um pouco das regiões que a gente marca, então por isso que a gente tem que ter um bom senso na leitura da movimentação. Então, vamos lá, eu tenho a estrutura, ele veio abaixo dos 50%, ele buscou essas regiões. Aqui, podemos considerar como um ponto de liquidez, né? Vejam só, ficou nivelado, ó, um ponto de liquidez. Opa. Então, o que eu tenho de informação? Ele capturou um ponto de liquidez, ele mitigou numa região de interesse, tá? Ele está respeitando uma linha de tendência de alta que confluiu com aquela região de interesse. Ele rompeu um topo, agora ele rompeu um topo. Ele voltou para testar a demanda, não renovou fundo e está dentro dessa estrutura. Vejam só. Então, eu estou com ouro dentro de uma estrutura, possivelmente, montando uma acumulação para movimentos de alta, tá? Possivelmente montando estrutura de alta. O que eu vou ficar de olho? No ouro, rompimento desse topo configura alta. Rompimento da linha de tendência de baixa, junto com esse fundo, tá? Um fundo interno, tá? Indica para mim movimentação de baixa. Aí a gente vem buscar aqui, né, estruturas maiores e pode até aumentar o tempo gráfico para você conseguir identificar outros pontos. Mas a princípio é isso que eu tenho, tá? Eu tenho o meu fundo interno dessa movimentação é este aqui, tá? Aqui. E o meu topo é este aqui. Então, eu estou com o ouro preso dentro de um range, tá? Mas ele está me entregando características de movimentações de alta. Vamos dar uma olhada no IFR. IFR já esteve em região de sobrevenda, ó, aqui nos nossos pontos de interesse, tá? Voltou à sua normalidade e está aqui trabalhando naturalmente. Médias curtas estão flats, média de 200, o preço abaixo da média de 200. E aqui um ponto interessante, por isso que o preço tem que romper essa região, permanecer acima dela, porque aí ele vai estar rompendo as médias de 200 também. Então, esse ponto aqui de resistência é um ponto muito forte, porque além de ser um ponto que tem a precificação, também tem as médias de 200. E percebam que o ouro, ele respeita a média de 200, capitalista. Ó, respeitou aqui e está respeitando aqui. Só que vejam, por mais que ele toca na média de 200, ela não tem a força suficiente para dar na continuidade na venda. Tá? Então, está com muita cara de querer romper a média, tá? Por mais que o preço esteja abaixo dela, ele está nos entregando características de alta, de rompimento, porque fundos ascendentes e só está respeitando aqui, tá, a nossa resistência, né? Então está fazendo aqui praticamente um triângulo ascendente, tá? Triângulo ascendente. Quem gosta de figura gráfica pode pegar aqui ó, a amplitude, tá? Vou pegar a amplitude deste movimento
No seu rompimento eu faço o quê? Eu coloco ele acima, né? Rompeu aqui o topo, olhem só. Vou botar aqui no topo e o rompimento 100% dessa movimentação. E você pode fazer também com o Fibonacci, tá? E olhem só aonde dá esse alvo, tá? O Fibonacci você clica aqui no fundo, aí você vai colocar os 50% do Fibo no topo, tá? E ele seria aqui uma expansão de 100% dessa movimentação. Se você já você está com o olho afiado, você observou que essa expansão dessa movimentação está bem em um bloco de ordens capitalista. Vejam só, um bloco de ordens vendedor no ouro. Bloco de ordens vendedor no ouro. Depois dessa movimentação, forte movimento vendedor, percebam, não teve mais nenhum candle comprador, rompeu o fundo anterior e levou o preço aos pontos de interesse. Tá? Então aqui é um outro ponto crucial para nós ficarmos atentos no ouro. O rompimento dessa região indica alta. Respeitando essa região, nós temos oportunidades vendedoras para vir testar a estrutura que ele estará formando, né? Digamos que seria este movimento para depois dar continuidade de alta. Então, este camarada aqui, ó, é o último movimento que você vai observar, porque ele precisa ter uma estrutura formada. Digamos que ele rompa esse movimento, reteste e vá até aqui. Este vai ser o fundo de referência para correção, caso, né, tenhamos uma correção neste ponto, beleza? Aí você coloca o Fibonacci, identifica os 50%, tá aqui, identifica pontos de interesse abaixo dos 50%, espera o preço chegar aqui, entra na ponta compradora, tá? Ou se quiser já trabalhar na ponta vendedora com alvo abaixo dessas regiões, pode ser também, tá? Então é isso, capitalista, esse é o nosso panorama de mercado da última semana de outubro. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e espero que todo esse nosso estudo lhe auxilie de alguma forma nas suas tomadas de decisões da semana e também, é claro, traga aí para você algumas expectativas e uns conhecimentos que eu sempre trago aqui, algumas dicas que se você é esperto, você é inteligente, você absorve ela e aplica em qualquer ativo e qualquer tempo gráfico, beleza? Então é isso, capitalista, ótimas operações para vocês nessa última semana de outubro. Forte abraços e até mais, tchau, tchau.